Bom, no último episódio, eu falei para vocês sobre a questão do DRE. Nós passamos por... Evoluímos um pouco do DRE, partimos da segmentação do mercado, escolha do mercado-alvo, a diferenciação como fator determinante na geração de receita. Falamos sobre estratégia de distribuição, falamos sobre estratégia de pricing. E acho que ficou um episódio bastante compacto, mas bastante interessante, porque ele dá as linhas que o middle management tem que prestar atenção. Hoje em dia ainda tem isso daí, mas na minha época foi criada uma posição chamada gerente de produto, que foi essencial na minha carreira. O gerente de produto era o representante dentro da companhia. Do mercado, da porta para fora era o diretor comercial que falava, e da porta para dentro era o gerente de produto que falava com a organização. E eu fiz muito isso, esse tipo de treinamento, treinar o middle management em posicionamento de produto, diferenciação, segmentação de mercado, busca do mercado-alvo, como é que se define, qual o critério. Esse era o papel do gerente de produto, que tinha também o fator do DRE, que ele chamava lucros e perdas, era o cara responsável por definir lucros e perdas. Então, ele pegava desde a receita, terminava em lucro líquido. Ele era medido por isso e recebia salário mais um bônus pela performance que ele executava. Eu fui gerente de produto não só aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos, pela Monsanto. Trabalhando em St. Louis, eu fui gerente de produto para o mercado americano de sorgo, na área agrícola. Bom, voltando à vaca fria aqui, do nosso negócio, hoje eu vou falar sobre a questão do fluxo de caixa. Então, dos três, competência, caixa e patrimônio, eu acho o caixa o mais relevante. Por que ele é o mais relevante? Porque ele fala a verdade, é a hora da verdade. É a hora onde você tem um confronto, a realidade confronta as premissas que você utilizou quando desenvolveu o seu projeto lá atrás. E aí você, através do fluxo de caixa, você começa a ver se realmente está dando a resposta em fluxo de caixa às medidas que você definiu no tempo que você definiu fazer, ou se você tem que voltar para fazer uma readaptação. Talvez o teu mercado-alvo que você escolheu não está dando os frutos necessários. E você tem que reposicionar a tua oferta, né? Ou a tua diferenciação, ela não é percebida, não afeta o pricing que você quer cobrar, o prêmio que você quer cobrar no preço. Não, você é obrigado a vender, para vender o teu produto, trabalhar com constante desconto, o que afeta diretamente o fluxo de caixa. É aqui que chega a verdade, né? O fluxo de caixa tem 3 blocos. Um bloco que eu chamo operacional, onde tem todas as entradas de caixa e todas as saídas de caixa. E esse bloco, no final, as entradas menos a saída, vão te dar o caixa gerado pelas atividades operacionais. Essa linha é imprescindível. Se essa linha estiver negativa, você tem um problema operacional. Ou seja, você está com um problema realmente, você se posicionou no mercado errado, você está no segmento alvo errado, você está com estratégia de pricing errada, está dando desconto demais. Ou seja, tem alguma coisa que está acontecendo que não está mostrando aqui, que na tua premissa você tinha uma premissa de gerar caixa e não está gerando. Então, a primeira linha que você tem que olhar é o caixa gerado pelas atividades operacionais. Ele é o final desse bloco que eu chamo bloco operacional, entradas e saídas de caixa. Depois tem um segundo bloco, que é o bloco do investimento, onde você define o cronograma de investimentos e o CAPEX que estará envolvido neste cronograma. Quanto você vai investir nesse cronograma, né? Esse segundo bloco, ele é importante no sentido que você vai provavelmente, muitas vezes, se você tem um conhecimento, o middle management tem um conhecimento do financeiro da empresa, dessa metodologia de fluxo de caixa, ele vai olhar que muitas atividades que ele teve, que ele até executou na área dele, não gerou caixa. Então, ele tem que buscar o seguinte: que modificações que eu posso fazer? Aqui passa a questão das políticas da companhia, né? Política comercial, política de distribuição, política de contratação de fornecedores, política de hora extra, política de recursos humanos, férias, etc., né? As políticas da companhia, elas asseguram que você não está queimando caixa ou fazendo um gasto operacional além do que você poderia estar fazendo. Então, quando você ultrapassa esse limite, o caixa, na hora, ele te mostra, ó,
está gerando caixa negativo, você tem que atuar aí. Eu vou te citar um exemplo, transformação de OPEX em CAPEX, voltado para a tecnologia. Por exemplo, você tem um processo que está todo quebrado. As áreas não se falam, o sistema é uma coxa de retalho, você não consegue, pega o processo do começo ao fim, ele está cheio de caminhos bloqueados e você tem que fazer uma série de curvas para chegar no teu objetivo. Um processo como esse só se resolve com uma reengenharia de processo reestruturada por tecnologia. Se não for por isso, você não chega lá. Você não vai fazer. Você vai gastar dinheiro, vai enterrar dinheiro no modelo e o modelo não vai te dar o retorno. E aí vai gerar fluxo de caixa das atividades operacionais menor. Então, transformar OPEX em CAPEX, que é fazer a reengenharia de processo e assegurar que aquele gasto que você teria vai deixar de existir, e esse gasto que vai deixar de existir, você vai investir em CAPEX para fazer uma atualização do teu sistema de tecnologia da informação, investimento em tecnologia da informação, é o tipo de como você transforma OPEX em CAPEX. Na parte do CAPEX, o principal está muito ligado à questão da velocidade do CAPEX, que eu chamo de pacing. Qual o pacing do CAPEX? Se você tiver... Eu geralmente falo o seguinte, olha, quando você fala assim, quanto você vai investir esse ano? Eu falo, olha, eu vou investir 2 bilhões. 2 bilhões de reais esse ano. E aí, lá na frente, eu faço uma revisão, o cara fala assim, o senhor cortou o investimento? Eu falo, não, eu adiei alguns investimentos, então eu ia gastar 2 bilhões em 12 meses, agora eu vou gastar 2 bilhões em 18 meses, 24 meses. Então, você não deixa de investir. O que você faz, você alonga um pouco mais o prazo para equilibrar a velocidade de saída de dinheiro para investimento com a velocidade do retorno que o projeto vai te dando. Para isso, já vamos para o terceiro bloco, que é o bloco de financeiro. Para isso, você tem que ter uma estratégia de funding onde você assegure acesso a funding estável de longo prazo. Porque quanto maior o prazo, ou quanto mais longo o prazo você tiver, melhor a qualidade do CAPEX que você pode ter. Você pode acelerar o CAPEX até, mas precisa ter funding para isso. Se você não tiver funding, o prazo vai entrar em colapso e você pode ter problema. Então, essa questão do pace do CAPEX é imprescindível. Gastar todo mundo sabe. Agora, como gastar é a ciência de que poucos sabem fazê-lo da forma correta, da forma competitiva. Bom, o CAPEX assegurado, uma estratégia de funding segura, você tem um modelo de fluxo de caixa que responde a você, você olha o fluxo de caixa e fala, bom, esse cara está... E eu vou mais longe, você não consegue funding estável de longo prazo se não tiver um fluxo de caixa bem estruturado, atual e projetado. Se o investidor, ou a pessoa que vai te financiar, percebe que você flutua muito o caixa gerado por atividades operacionais, tem hora que ele baixa para negativo, depois sobe, não é anormal você trabalhar um período com caixa negativo, Geração de free cash flow negativo, que é free cash flow, o que é? Você tem o fluxo de caixa de atividades operacionais, retira o CAPEX, o que sobrou de caixa livre. Não é anormal você trabalhar com caixa livre negativo. O que é anormal é você constantemente trabalhar com fluxo de caixa negativo, ou seja, o projeto não matura nunca. O cara fala assim, eu fiz um investimento aí para 5 anos, 5 anos tudo bem, mas o cara está há 10 anos não gera, o troço não vai, está caminhando para o buraco. E eu volto a afirmar, as empresas não quebram por falta de patrimônio, elas quebram por falta de caixa. Então, gerenciar o fluxo de caixa é algo muito importante para que você que está numa posição de gestão, você tem... Quando eu falo a posição de gestão, não é só o topo, não. Eu falo muito mais do middle management. O meu target aqui, com quem eu estou conversando, é com o middle management. Porque quando eu entro para fazer um projeto, como executivo, eu entrava para fazer um projeto de turnaround, para fazer uma agenda de integração competitiva numa empresa, a primeira coisa que eu olhava era a qualidade no middle management. E aí treinava as pessoas. Eu sou da velha escola do gerente de produto. O gerente de produto era o cara que representava a companhia dentro da empresa. Então, era o cara que era responsável pelo lucros e perdas do modelo dentro da empresa. O comercial era da porta da empresa para fora e o gerente de produto da porta da empresa para dentro. Então, tem que ter conhecimento financeiro, sim, fica mais fácil você entender o que está acontecendo e quais as ações que você tem que tomar para maximizar a geração de caixa.
Hoje, com a governança corporativa profissionalizada, acabou esse negócio de que, não, a responsabilidade fica só no topo. Quer dizer, do ponto de vista fiduciário, toda a administração, o topo e a base, toda a administração tem responsabilidade fiduciária. Ninguém vai escolher, vamos escolher 3 caras aqui que têm um problema, esses caras são os culpados, vamos em cima deles. Não é assim. A organização em si, ela tem responsabilidade fiduciária com os acionistas. Tá? O mercado de capitais trouxe esse benefício para nós. Passou a exigir das empresas uma profissionalização da governança muito mais atualizada, muito mais ativa. Né? Então, voltando aqui à questão do Brasil, a gente ouve falar muito sobre, nós ouvimos, o Brasil agora vai crescer, é uma nova fase, a liquidez no mundo está tremenda. Olha, eu passei 40 anos como profissional e só vi voo de galinha. Uma coisa que durante 40 anos do voo de galinha leva você a tomar muito mais cuidado do que se aventurar. Não é que eu estou dizendo que você não deve criar, buscar inovação, etc. Eu estou dizendo o seguinte, o primeiro papel do executivo, principalmente do grupo principal, que controla a companhia, que a companhia é órgão perene. Você está fazendo uma companhia para ficar 10, 20 anos, passar de uma geração para outra. Então, como ela é uma órgão que você tem que perenizar, você tem que olhar a companhia e dizer o seguinte, olha, o contexto que eu vivi foi voo de galinha. Eu nunca tive um negócio de crescimento sustentável durante 3, 4 anos. Agora vai. Agora vai subir, a inflação subiu, olha a taxa de juros, cuidado, a inadimplência está crescendo. São coisas críticas, é o seguinte, você tem que gerenciar problema o tempo todo. Então, o primeiro papel do executivo, apesar de por ofício, ele tem que enxergar no longo prazo, tem que ter um plano de longo prazo, mas ele tem que ficar de olho para mitigar problemas no curto-prazismo, na estratégia de curto-prazismo que ele é obrigado a executar. Pegar as oportunidades, porque o voo de galinha tem oportunidade. Agora, por exemplo, tem uma oportunidade tremenda, tem uma liquidez no mundo que é tremenda. Não há falta de recursos para projeto, há problema de projetos para recursos. Mas recursos para projeto não há, tem uma liquidez tremenda no mundo. Claro que isso vai passar. Então você pode surfar nessa onda de liquidez com um projeto bastante interessante. E aí, esta fase, essa dimensão do fluxo de caixa, é imprescindível que você controle. Porque aí é que você ganha ou perde o jogo. Voltando mais para a questão da diferenciação, que nós falamos muito no passado, eu acho que aqui também a diferenciação faz a diferença. Quer dizer, uma proposta, uma abordagem diferenciada, ela tem uma forte tendência de aumentar a geração de caixa. Né? Então, a diferenciação para mim é vital. E ela tem que ser sustentável, não pode ser uma diferenciação de 12 horas. Nas próximas 12 horas eu vou fazer isso. Não, tem que ser uma coisa sustentável, uma coisa que você assegure, que incorpore a organização. Somos uma empresa diferenciada em alguma coisa. Eu citaria 4 ou 5 exemplos de diferenciação na área artística. Né? O Michael Jackson e a Anitta, eles são diferenciados pela coreografia. Principalmente a Anitta, não só pela voz, mas pela coreografia. Michael Jackson lançou uma coreografia que fulminou na época. A voz dele claro, não tem comparação, a voz dele era excepcional, mas a coreografia que fez a diferença. O Rod Stewart aproveitou um erro, um problema de nascença, que é a voz rouca dele, e transformou a voz rouca e melodiosa dele em diferencial. O Frank Sinatra e o Elvis Presley, domínio de palco. O Elton John é o piano. O Elton John é o piano, quer dizer, o Elton John sem o piano não é o Elton John, é um cantor. Agora, com o piano, ele é o Elton John. Agora, óbvio que um show do Elton John custa muito mais do que do cantor comum. Porque se não tivesse diferenciação e o cara não está disposto a pagar por esse show mais, para que ter o piano? Não precisa piano. Até o piano vira uma mala, né? Você carregar um piano de um lado para o outro, é um problema sério para o cara. Então, o piano só existe porque ele, junto com o Elton John, ele cria uma oferta diferenciada. Bom,
O sentido do fluxo de caixa é você entender mesmo, é ali que está o jogo, ali que se ganha e que se perde o jogo. E o sentido principal é você se diferenciar e maximizar a geração de caixa com muito cuidado, transformar em oportunidades as políticas da empresa serem voltadas para gerar caixa. Eu posso citar algumas coisas, por exemplo, você não pode trabalhar com um fornecedor que não tem capital de giro, porque senão ele vai usar o teu capital de giro, ele vai te cobrar no curto prazo, e aí dá um desbalanço entre o teu contas a pagar e o teu contas a receber. E quem vai financiar o teu fornecedor é você mesmo. Então você tem que ter fornecedores que tenham massa crítica, que tenham capital de giro. Não é só a questão técnica do fornecedor. O fornecedor tem que ter capacidade financeira para te atender, né? O Antônio Carlos Magalhães tinha uma frase que era demais. Ele fala assim: Portela, eu vou te falar uma coisa, rapaz, esse negócio de inimigo, o cara, para ser meu inimigo, tem que se qualificar, não é qualquer um que pode ser meu inimigo, não. Ele, para ser meu inimigo, tem que fazer, vai lá, estuda, prepara, aí pode ser meu inimigo. Esse negócio de inimigo, se ele não for qualificado, eu vou acabar dando cancha para ele, ele vai crescer. Então, até para ser meu inimigo, o cara precisa se qualificar. Então, isso é verdade. Até essas coisas assim, você, para entrar numa reunião e discutir, você tem que ter uma posição de caixa confortável. Eu lembro uma empresa que nós estávamos eu estava na organização Jaime Câmara fazendo um turnaround, nós fizemos um turnaround lá magnífico, magnífico, recuperamos financeiramente a empresa, investimos em tecnologia. Eu lembro que eu estava almoçando com o Jaime e com um grupo de convidados, de empresários do setor que nós atuávamos, e os caras falando e tal, isso, aquilo, papapá, e eu olhava para o Jaime muito assim, eu olhava, pô, os caras estão falando em gastar, nós estamos aqui, rapaz, vendendo o almoço para comer na janta, e os caras falando. Eu falei, esse é o papel. O empresário, para ele ter essa cabeça criativa, ele tem que ter caixa. Tem que ter caixa. Então, não são poucas as companhias que definem um caixa mínimo. Negócio de capital intensivo, você tem que trabalhar com 1 bilhão de caixa. Muitas vezes é bilhão, não estamos falando aí em milhão, não, é bilhão. Porque você é capital intensivo, você precisa ter caixa. Para você entrar numa conversa de nível alto, para montar estruturas financeiras que assegurem o teu crescimento, você precisa ter caixa. Senão você nem entra na conversa. Então é muito importante que se entenda que a questão do caixa, aquela frase cash is king, que parece lugar comum, não é lugar comum, não. Cash is king. O caixa é rei, meu filho. Se você não tem caixa, a tua discussão vai ficar muito rasa, muito pequena, e você vai ser um cara desiludido da vida, porque você vai chegar à conclusão seguinte: pô, rapaz, tudo que eu ponho a mão, a coisa não anda. Não é que a coisa não anda, é que você está fazendo as coisas sérias, mas não tem caixa. Então não adianta. Resolve o problema do caixa. Eu lembro que lá no Jaime Câmara, o primeiro ano, nós priorizamos projetos de payback curto. Ou seja, projetos que não tinham payback, que tinham payback maior que 6 meses, nós não fazíamos. Era projeto curto, que tinha tanta oportunidade de rever despesa, de rever organizacionalmente a empresa, de reduzir headcount, que nós chegamos à conclusão seguinte: olha, coisa que reduz headcount, que gera caixa, que o fluxo de caixa vai aumentar, vamos em frente, 6 meses. Agora, projeto mais longo, nós deixamos para o final. Porque daí você já está encaixado, aí o modelo já começa a se maturar e gerar caixa suficiente. Você tem algumas oportunidades de ativos que você pode fazer, monetizar alguns ativos que não estavam monetizados até então. Então, tem chance de você fazer. Agora, sem caixa, não dá, você não chega a lugar nenhum. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse segundo episódio. E a frase final é essa: cash is king. Privilegiem o cash, porque é ali que está o jogo, é ali que se ganha e que se perde o jogo. Muito obrigado, até o próximo episódio.